Olá, estamos de volta para mais um vídeo do nosso curso do Web Choice Soluções. Hoje nós vamos entrar no módulo comercial. Vamos começar falando sobre operações de entrada. Aqui dentro de operações de entrada, o sistema vai apresentar todos os tipos de operações que nós criamos, né? Do tipo entrada, todos que nós criamos lá no módulo configurador. E cada um deles, né, respeitando aqueles critérios que foram definidos no parâmetro. Então, eu tenho um tipo de operação chamado compra de mercadorias, eu vou iniciar por ele. Vou fazer primeiramente uma demonstração, né, ensinar vocês como lançar um pedido de compra, e como esse pedido de compra pode se transformar numa entrada de nota. Então, a gente começa clicando aqui em nova entrada e a primeira coisa eu vou informar o fornecedor. Então, eu vou escolher aqui um fornecedor qualquer. Aqui ele me traz um alerta, se tiver algum alerta ele fica com esse ícone aqui e diz, nesse caso existem 19 parcelas entradas para esse fornecedor. Esse botãozinho eu posso clicar e buscar um fornecedor, se eu não soubesse o nome dele eu poderia buscar aqui pelo CNPJ, ou cadastrar um fornecedor novo, ou alterar algo no cadastro desse fornecedor. Se eu clicar aqui ele vai abrir aquela tela de cadastro de fornecedor. Se eu tiver limite de crédito com esse cliente, ele vai me dizer quanto eu tenho disponível e aqui ele pede quem é o funcionário comprador, quem é que está realizando essa compra, quem é que pediu para ser realizada essa compra. Aqui embaixo eu tenho alguns campos que vão ser preenchidos automaticamente, se ficam desabilitados. A origem da mercadoria ele pega do cadastro do fornecedor, então ele sabe que esse fornecedor está no Rio de Janeiro, então ele trouxe aqui a origem Rio de Janeiro. Eu posso escolher uma condição de pagamento. Se eu estou fazendo uma cotação apenas com esse fornecedor, eu posso sinalizar aqui até quando essa cotação é válida, né, essa proposta, e qual a previsão de recebimento dessa mercadoria. Aqui eu posso formar o número do pedido manual, o número do empenho é para o controle de empenho, que a gente vai ver mais à frente. O tipo do frete, se é sem frete, se é frete por conta do remetente ou do destinatário, enfim, todas aquelas opções disponíveis na nota. Se tem frete, eu digo qual a transportadora. E aqui, quando o sistema está configurado para trabalhar com local de estoque, que é o nosso exemplo, ele me pede o local de estoque. Se não, ele sabe que a entrada tem que ser executada diretamente no local de estoque único. Aqui eu começo a informar os produtos para os quais eu estou fazendo o pedido, né? Então, eu vou digitando aqui, ele me traz o item. Ele me traz o valor da última compra, eu posso ajustar, cada fornecedor me passa um valor novo. E aqui eu coloco a quantidade. Dei Enter, ele vai incluir o item na grade e eu posso lançar um outro item. Digitei os itens, aqui embaixo ele vai totalizar. Eu posso informar se teve desconto. Ele vai totalizar se tiver algum desconto aqui nos itens. Eu posso dar um desconto no total do pedido, da nota, se eu tiver um desconto no total. Se vai ter frete, despesas acessórias, seguro, tudo isso você pode lançar aqui. O IPI e a ST são campos que são calculados de acordo com o que é informado em cada item. Vou gravar esse pedido de compra, ainda é um pedido porque ele está em aberto, né? Entrada gravada. Ele gerou o código, gerou a data da digitação. Se eu quiser editar algum desses itens, eu clico aqui, eu posso excluir, alterar. Se for um item que obriga a informar lote ou número de série, ele vai habilitar esse campo para que eu informe. Se for a nota de importação, ele vai habilitar esse campo para eu entrar com os dados da DI e tudo mais. Aqui eu tenho observações do item, que eu posso colocar alguma observação nesse item. Eu tenho detalhes, que eu vou ver o detalhe do produto, ele busca esse aqui do cadastro. E eu tenho locais de estoque. Eu quero que esse item aqui, apesar de toda a nota entrar no estoque central, eu quero que esse item entre na Delicatessen.
Eu mudei o local de estoque de entrada somente desse item. Se eu quiser alterar alguma informação de valor, eu clico aqui, ele vai abrir essa página e aí eu altero. Ele veio mais caro, ele veio a 4,50. Todos os campos editáveis aqui você vai poder alterar. CMS, tudo que tiver habilitado aqui pode ser alterado e vai somar para dar entrada nessa nota fiscal. Confirmei, esse pedido ele está gravado. O sistema ele vai sempre te dar mais de uma alternativa para a entrada. Eu estou simulando aqui a entrada manual, na sequência nós vamos ver a importação do XML da nota fiscal. Gravei esse pedido, se eu quiser sair dessa tela, eu posso sair. E quando eu entrar nela de novo, eu posso resgatar os pedidos de compra que eu já lancei. Então, fiz o pedido de compra para o fornecedor, ele está em aberto, a nota chegou, eu vou vir aqui e vou buscar esse pedido. Então, eu posso filtrar pelos flags, eu posso clicar aqui em mais filtros e informar o período, que é o que eu vou fazer. Localizei aqui o pedido que a gente digitou. Cliquei aqui nele, ele vai abrir o detalhe do pedido. Vou conferir o pedido, ver valor, quantidade, tudo de acordo com o que eu havia colocado no pedido do fornecedor. Eu vou informar os dados de pagamento. Clicando aqui, eu vou confirmar a forma de pagamento, vou dizer que em boleto, entrada mais 2 parcelas que tinha sido a condição que eu escolhi, e vou dizer aqui que é o boleto do Banco do Brasil que o fornecedor me mandou. Se eu não escolher a condição de pagamento, eu posso informar aqui o número de parcelas manualmente. O sistema vai permitir que você faça mais de uma modalidade de pagamento. O que eu quero dizer? Digamos que você fez uma compra no fornecedor e você pagou essa compra no fornecedor em 2 cartões de créditos da empresa. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia chegar aqui e dizer formar para o sistema que foi pago no primeiro cartão de crédito, American Express, foi pago R$200. E aí eu ia gerar R$200 no cartão de crédito. Está faltando 19 do valor total da compra. Aí eu poderia chegar aqui e dizer que eu passei no débito a diferença. Então, se eu não preencher e gerar, ele vai gerar com o valor da diferença. Master. Então, eu utilizei 2 modalidades de pagamento diferentes na mesma compra. Vou limpar aqui. Se eu quiser dizer que foi em boleto, naquela condição original do Banco do Brasil, ele vai dividir o valor automaticamente em 3 boletos. Vou confirmar. Ok. Parcelamento gerado com sucesso. O status da minha entrada, ela saiu de em aberto para parcelas geradas. Posso fazer o próximo passo no mesmo momento ou posso fazer posteriormente se eu tiver um processo em que o estoque, o estoquista confira essa nota. Então, se eu for fazer agora, basta eu clicar aqui, senão eu vou buscar posteriormente esse pedido para confirmar. E vou clicar aqui nesse mesmo botão. Aqui eu entro com os dados da nota fiscal. Número da nota, série, a data que a nota foi emitida, quando que eu recebi essa nota. Posso informar a chave da nota. Se eu estou emitindo uma nota de entrada para justificar alguma entrada no meu estoque, eu vou marcar aqui e o sistema vai emitir a nota. Aqui, do jeito que eu estou fazendo, no caso, é como se eu estivesse lançando uma nota que o fornecedor emitiu. Existem algumas operações em que a própria empresa precisa emitir a nota de entrada. Nota de importação, por exemplo, é uma delas. Confirmei, entrada realizada com sucesso, meu status mudou para entrada finalizada. Importante ressaltar que só depois que eu faço essa opção de movimentar estoque é que a quantidade vai efetivamente entrar no estoque da unidade. Aqui eu tenho a opção de imprimir esse pedido. Posso cancelar a edição desse registro. Se ele tivesse em aberto ainda eu poderia excluir. Aqui eu tenho mais opções. Eu posso consultar os pagamentos que foram feitos.
Se o meu usuário tiver permissão para tal, eu posso limpar isso aqui e fazer o parcelamento novamente. Tá? Posso excluir, na verdade, as parcelas aqui. Ó. Limpar eu não posso. Eu posso excluir cada parcela que eu quiser e refazer o parcelamento daquele saldo que está faltando. Eu vou cancelar aqui. Eu posso copiar essa entrada. Eu quero repetir esse mês o mesmo pedido que eu fiz mês passado. Eu consulto um pedido anterior, venho aqui e mando copiar a entrada. Ele vai gerar uma igualzinha a essa já digitada para mim. Quero cancelar essa entrada. Eu vou clicar aqui. Ele vai pedir um motivo de cancelamento. Eu vou justificar e vou confirmar. E aí ele vai cancelar essa entrada. Eu posso consultar os dados da nota fiscal. Aqui, nota fiscal que gerou, ele vai pegar lá os dados que eu digitei da nota, o número da nota. Como já está liquidado, eu não posso importar uma nota fiscal. Carregar em PEN a gente vai falar mais à frente. Também não posso alterar o tipo da operação, porque ele já está liquidado, depois que está finalizado eu não consigo. Eu posso colocar arquivos em anexo. Isso aqui é bem legal. Eu posso pegar, por exemplo, a DANF dessa nota, selecionar ela aqui, ou XML, e anexar ela. Anexar dentro do meu pedido. Então, a qualquer momento eu posso vir aqui e buscar qual foi o XML, qual foi o DANF dessa nota. Fica guardado. E aqui é uma tela de consulta de produto, né? Uma tela rápida para não ter que sair dessa tela. Quero consultar algum produto, eu vou ali e consigo fazer uma busca sem precisar sair dessa tela. Vou simular agora uma entrada por XML. Vou clicar em nova, vou vir em mais ações e não vou digitar nada. Vou simplesmente vir aqui e dizer que eu quero importar o XML. Eu tenho duas maneiras de fazer essa importação. Eu posso fazer pelo próprio arquivo XML, ou eu posso clicar em download da Cefaz, digitar ou escanear com leitor de código de barras a chave da nota fiscal e informar um manifesto. Ciência da operação, se for a primeira vez que eu estou fazendo o download, ou já realizado, caso eu já tenha feito o download. E aqui tem algumas outros manifestos que, dependendo da situação, você pode fazer. Se é uma nota que foi emitida contra a tua empresa que você desconhece, você clica aqui. Se essa operação não foi concretizada, você pode fazer um manifesto de que não foi realizado. Eu vou fazer pelo arquivo XML, que eu tenho um arquivo aqui já. Vou pegar um desses de exemplo. E aqui eu posso ignorar o EAN ou não. O que isso aqui significa? Dentro da nota fiscal, ela tem o código de referência do fornecedor, que é o que vem no DANF, e ele tem uma tag dentro desse XML que é o EAN do produto, quando o produto tem código EAN. Aqui, se eu deixar desse jeito, o sistema vai procurar na minha base de produtos pelos dois códigos, tanto pelo EAN como pela referência do produto. Se eu marcar, ele vai ignorar o EAN e vai fazer somente pela referência do produto. Vou clicar aqui em validar o XML e ele vai me apresentar um resumo. O que diz esse resumo? Que a estrutura da nota é válida, que o protocolo da nota é válido, que a assinatura da nota é válida, que a nota não foi validada na Cefaz, isso é porque eu estou sem o certificado digital, mas isso não impede de importar um XML, que a nota foi autorizada ao uso, que o fornecedor é esse aqui e que está validado, ou seja, está cadastrado no sistema, e os dois itens que constam nesse XML, eles foram localizados, porque eles estão verdinhos. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó, que o item 24244, na nota fiscal, ele se chama vinho branco seco, Gaglioto 1 litro, foi validado com sucesso. E ele está associado ao item do meu cadastro, que se chama também o mesmo nome, eu cadastrei com o mesmo nome. A conversão desse item é 1 para 1. Isso é muito importante, a gente vai ver já já. O segundo item é o mocotó bovino congelado pacote, cortado frical. Ele foi validado com sucesso e ele está associado ao item mocotó bovino congelado quilo. Aqui tem uma diferença. Meu fornecedor vende esse mocotó em pacote e o meu estoque é em quilo. Então a quantidade de conversão ela vai ser de acordo com a quantidade de quilos que vem nesse pacote.
estou dizendo aqui para o sistema o seguinte, ó, que a cada um pacote desse, ele vem 1.500 desse aqui, ou seja, vem 1,5 kg do item do meu cadastro. Como é que eu fiz essa associação? Nesse caso ele já está verdinho, ele deixaria eu prosseguir. Se eu nunca tivesse comprado esse item e não tivesse feito essa associação, aqui ia estar com o ícone vermelho e eu ia ter que obrigatoriamente fazer isso aqui. Então olha aqui o que eu fiz. Eu cliquei nesse item, que é o congelado do pacote, e disse qual é o produto associado na minha base de dados. Na minha base de dados ele é o mocotó. Esse item deve estar inativo, por isso ele não está deixando eu selecionar de novo. Mas ele é o mocotó bovino congelado e aqui eu entrei com a quantidade. Se esse fosse o pacote de 2 kg, eu ia vir aqui e colocar 2. Se fosse o pacote de 2,5 kg, eu ia vir aqui e colocar 2,5 kg. Aqui, editei a proporção. Então isso aqui é muito importante para que o estoque fique correto. Validei toda a nota. E a próxima vez que eu comprar esse item desse fornecedor, isso aqui já vai estar ajustado conforme a última vez que você importou. Você pode determinar quais usuários podem fazer essa associação, quais usuários podem cadastrar esse produto. Se eu confirmar o processo, ele está me dizendo que já existe uma nota fiscal para esse fornecedor. Ele não deixa importar a mesma nota 2 vezes. Tá? Mas, concluindo esse processo aqui, ele iria automaticamente dar entrada nessa nota fiscal. Eu vou buscar aqui os pedidos desse fornecedor. Vou cancelar essa entrada para a gente simular de novo. Só um minuto. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma outra nota aqui. A gente tem mais de um XML aqui, vamos pegar esse aqui. Esse aqui foi até bom porque ele já dá aqui alguns alertas. Então, ele encontrou água tônica, encontrou a cerveja Brahma, mas esses outros itens aqui ele não encontrou na base de dados. O que eu posso fazer? Sempre lembrando, desde que meu usuário tenha permissão. Eu posso vir aqui, mandar cadastrar pendências, o sistema vai automaticamente cadastrar todos esses itens para você. Com os dados fiscais, respeitando o que veio na nota do fornecedor. Posteriormente, você precisa entrar lá e adequar a sua realidade tributária. Se eu quiser fazer isso um a um, eu posso vir aqui e cadastrar o produto. Tá? Mas primeiro, antes de eu cadastrar o produto, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ver se eu tenho. Normalmente quem está operando o sistema já tem já sabe, né? Se tem ou se não tem. Como eu não tenho certeza, eu estou aqui pesquisando. Então, o que eu estou vendo aqui? Que a Budweiser não tem. Então, eu não vou conseguir associar. O correto aqui vai ser eu cadastrar. Cliquei em cadastrar, ele vai vir para essa tela, vai trazer todos os dados que vieram lá da nota fiscal. Lembrando que somente se o usuário tiver a permissão do cadastro de produtos é que ele vai conseguir fazer isso. E aí aqui eu vou associar ele ao grupo bebidas, porque eu quero associar ele ao grupo bebidas, acho que é o que tem mais a ver. Né? Vou pegar aqui o grupo bebidas. E repara aqui o seguinte, que o sistema ele trouxe a descrição da nota que é um pack, né, com 24. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cadastrar a cerveja long neck. Então estou cadastrando a long neck aqui, posso colocar o valor de venda posteriormente se eu quiser. Vou gravar. Pronto, gravei o produto. O que eu vou fazer agora que eu gravei o produto? Eu vou fechar aqui, vou vir na long neck e vou fazer a associação. Agora a long neck apareceu. E a minha quantidade de conversão, qual vai ser? Se eu estou comprando aqui um pack que vem com 24, na verdade aqui eu vou colocar que a minha quantidade de conversão é 24, porque sempre que eu comprar um pack, ele vai dar entrada em 24 unidades da cerveja Budweiser. E vou confirmar. A Budweiser Long Neck com 24 foi validado e está associado ao Budweiser Long Neck. Quantidade a cada pack vai dar entrada em 24 unidades.
Isso nós poderíamos fazer, se eu não tivesse alterado o código e a descrição, eu não precisaria associar, ele já ia encontrar pelo código o cadastro desse produto. Fazer a mesma coisa para os demais itens. Vou digitar aqui que é o N, que é a unidade, vou associar a um grupo. O código eu vou deixar em branco, ele vai gerar um código para mim. Se eu quiser editar os dados fiscais, eu posso vir aqui editar os dados fiscais de acordo com a minha realidade tributária, que não necessariamente é a mesma do fornecedor. A gente já viu isso no cadastro de entendimento do cadastro de produtos. E vou gravar. Gravei a estela. E eu posso associar ela agora. Essa aqui eu vou dizer que a conversão é 1 para 1, que eu compro ela unidade mesmo. E aqui eu tenho o Red Bull. Ver se eu tenho qualquer Red Bull aqui, para a gente não ter que cadastrar. Tenho aqui o Red Bull lata. Vou colocar aqui. Vou dizer também que é a unidade que eu compro. A nota foi toda validada, não tem mais pendência. Após confirmado, ele vai me deu um alerta aqui, ó, que o CNPJ do destinatário é diferente da minha base de demonstração. Diz que o XML foi importado e que eu tenho que gravar para poder efetivamente salvar essa importação. Então, até aqui o que ele fez foi digitar o pedido para mim, né, a nota para mim com base no que está no XML. Aqui eu preciso escolher ainda o frete, se teve frete ou não, o local de estoque, e aí eu posso gravar. A partir daqui o pedido está salvo, da mesma maneira como a gente fez digitando, só que importando a nota fiscal. Aqui ele me dá um alerta de nota bloqueada. Isso é uma função que você pode dar a permissão de desbloquear a importação do XML somente para alguns funcionários. Ou seja, se você está importando o XML, que é a cópia da nota, para que alguém vai precisar editar, né? Uma vez que o sistema já esteja parametrizado, que as associações estejam feitas. Se não precisa dessas permissões aos funcionários, você deixa eles importarem, e se por algum motivo alguém precisar editar alguma coisa, aí um usuário que tenha permissão vai vir aqui e vai desbloquear esse pedido para que ele consiga fazer alguma edição. Pronto, agora ó, a entrada foi desbloqueada pelo usuário master, então agora eu consigo editar alguma coisa dos itens. Bom, isso foi a entrada pelo tipo de operação compra, né? Mas a gente poderia ter escolhido qualquer uma delas. O que muda? Muda de acordo com o que nós configuramos lá no cadastro de tipo de operação. Por exemplo, uma RME de entrada, um registro de movimentação de entrada, normalmente ela é utilizada para acerto de estoque. Então aqui eu colocaria o fornecedor, o nome da minha própria empresa, né? Eu cadastraria ela como a própria empresa. O funcionário ele vai continuar solicitando que seja informado o funcionário. E aqui eu poderia informar os itens. Ó, algumas coisas ele já não me pede aqui, né? Não me pede validade da proposta, não me pede nada disso. Aqui eu vou colocar o tipo da operação, o produto da operação. Então digamos que eu queira dar uma entrada porque houve algum descontrole de estoque, eu achei algum pack lá de 20 unidades de água. Então, vou dar entrada nessas 20 unidades, gravei o local de estoque que eu preciso escolher, gravei. Repara que ele não me pede parcelamento, porque nesse tipo de operação ele não está configurado para gerar financeiro, somente para baixar estoque. E aí aqui eu entro com os dados da nota, como a gente fez na outra nota. Se essa fosse uma operação fiscal, eu estaria com os dados da nota. Nesse caso,
o mais correto é configurarmos no tipo de operação para ele não pedir dados da nota, porque é um acerto de estoque, mas se fosse uma operação fiscal, por exemplo, uma bonificação, que também não gera contas a pagar, mas movimenta estoque, e ele iria pedir os dados da nota aqui, eu ia informar os dados da nota, e a operação ia ser concluída. O restante, uma outra variável que poderia existir aqui, seria um faturamento antecipado, fornecedor, algum acordo que eu fiz com o fornecedor, em que ele emite uma nota para mim somente de faturamento e que eu vá pedindo aos poucos essas mercadorias para o fornecedor, e aí ele vai fazendo notas de simples remessa para mim. Qual seria a diferença? Eu teria um tipo de operação cadastrado, configurado que não alimenta o meu estoque, só gera contas a pagar. Quando eu importasse essa primeira nota, ele ia gerar somente contas a pagar, conforme eu fosse requisitando e o fornecedor fosse emitindo notas de simples remessa para mim, aí eu iria ter um outro tipo de operação, que eu posso dar o nome que eu quiser, entrada por faturamento antecipado, e aí essa segunda perna da operação ele somente iria movimentar o estoque. Então eu consigo configurar uma série de funções aqui, né, e tudo isso passa pelo módulo configurador, por isso eu pedi bastante atenção no treinamento do módulo configurador, porque lá você tem a real noção de tudo, todo o poder do RP e como você pode configurar o RP. Por exemplo, aqui a gente tem requisição de compras. Requisição de compras seria um tipo de operação que ele não movimenta estoque e nem gera financeiro, ele é só uma requisição. E como eu faço? Pela mesma tela, né? Pela mesma função aqui, eu simplesmente escolho um tipo de operação diferente e o sistema vai se comportar de uma maneira diferente porque eu configurei esse tipo de operação de uma maneira diferente. Então, eu estou colocando aqui o fornecedor, vou preencher aqueles dados, vou colocar os dados, a quantidade de produtos que eu estou requisitando, né? Vou fazer aqui uma simulação com a Coca-Cola. Vou salvar aqui o funcionário. Salvei a minha requisição. E aí eu vou ter um departamento que fica checando o que? Se tem requisições de compra nova. Então, repara que isso aqui pode ser um colaborador que está numa unidade sua, numa loja, em outro município, em outro estado, que fez uma requisição. Eu vou ter alguém que vai ficar checando quais são as requisições que tem aberto para atender. Ah, tem uma requisição nova aqui que caiu. Essa pessoa vai vir aqui, vai abrir essa requisição, é da loja 1, ele vai ver, tá, ele quer 1, mas o meu pedido mínimo para esse fornecedor eu sei que são 5 unidades. Então, posso vir aqui, editar para 5, e posso vir aqui e alterar o tipo de operação. Eu vou alterar esse tipo de operação, era uma requisição, eu vou transformar ele num pedido de compra. Então eu altero o tipo de operação para um pedido de compra. E assim você vai criando o seu workflow aí, o seu fluxo de trabalho de acordo com os tipos de operações que você for criando. Transformei ele num pedido de compra e aí é exatamente aquela operação que nós já vimos na etapa anterior. A gente tem mais, aqui falando de entrada, tem mais duas situações que a gente precisa ver, que é a nota de importação, né, para quem é importador, quem importa o produto, e também o empenho. O empenho a gente vai ver no vídeo mais à frente. No caso da nota de importação, tem um detalhe importante que é o seguinte: para o sistema reconhecer que é uma nota de importação, eu preciso que no cadastro do fornecedor que eu escolho aqui, o país dele esteja um país diferente do Brasil. Feito isso, ele já vai entender que é uma nota de importação. O restante não muda a forma de preencher, salvo que a cada item que eu informar, eu vou ter que entrar com os dados de importação. Que dados são esses? Então eu vou clicar aqui e ele habilitou para mim dados de importação. Ao clicar em dados de importação, ele vai me mostrar aqui uma série de informações que vem na declaração de importação. O número da declaração de importação, a data do registro, código do exportador,
local de desembaraço. Isso aqui são todas informações fiscais que você precisa para emitir essa nota de entrada de importação. Como eu citei no início, a nota de importação ela precisa ser registrada pela pessoa que está comprando, né? Então, basicamente são essas as operações de entrada e as suas variações, né? Nós vimos todas as funções, né? E o que vai modificar realmente é o dia a dia de cada empresa, a maneira como você vai configurar. Na verdade, faltou aqui mais um único item, que é a questão dos lotes, que a gente pode fazer uma simulação agora. Vou encontrar algum produto que exija lote aqui para a gente ver como é que funciona. Então, vou pegar aqui esse produto, que é o Manta Disco Rolo, um produto aleatório que eu cadastrei aqui, né? Só com a característica de exigir número de série ou lote. Então, repara que ao incluí-lo, ele já fica com uma cor em destaque aqui, isso significa que está faltando alguma coisa nele, está faltando lote. Então, eu vou informar aqui. Eu disse que a quantidade que eu estou comprando desse item é 10, então eu tenho que conseguir somar 10 números de série ou números de lote aqui. Então, eu posso colocar esse lote, dizer que aqui eu tenho 2 unidades. Posso informar a validade do lote ou não. Aqui eu vou dizer que eu tenho 5 unidades. E aqui eu vou dizer que eu tenho 3 unidades. Então, confirmei. Ele vai fechar a quantidade aqui. Se a quantidade estiver coerente, ele já mudou de cor. Significa que eu informei todos os lotes de forma que somem a quantidade total de itens comprados. Basicamente isso. O restante é igual, não muda. Vamos fechar, vamos liquidar, vai dar entrada em estoque, vai dar entrada no estoque das 10 unidades e vai dar entrada no estoque de cada um daqueles lotes que eu informei. Agora sim, a gente finaliza essa parte de entrada. No próximo vídeo, nós vamos estar falando das operações de saída. Até lá, a gente se vê.